Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma live sobre cirurgia plástica. Hoje é o Dia Nacional do Cirurgião Plástico, né, que a gente comemora a fundação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que aconteceu 72 anos atrás. Então é um dia especial e nós vamos falar também de um tema especial, um tema importante, que são os tumores de pele, o tratamento dos cânceres de pele, né? E mais do que o tratamento, né? A importância de identificar, de estar atento a esse tipo de lesão que é extremamente frequente. Os cânceres de pele em geral são os tumores malignos mais frequentes que acometem o ser humano. Então, é muito importante que a gente esteja atento para identificar alguma alteração de pele, alguma alteração das características das pintas, das marcas, das lesões de pele que possam aparecer e possam indicar que esteja se formando ou que tenha se formado algum tumorzinho de pele, né? Algum câncer de pele. Então, a gente possa procurar um dermatologista, um cirurgião plástico para fazer a retirada, para fazer o tratamento adequado, né? Assim como o diagnóstico específico de cada tipo de tumor de pele. Como eu estava dizendo, o câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente, né? Os tumores de pele em geral são os tumores mais frequentes que a gente tem, e na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, são lesões perfeitamente curáveis, sem grandes sequelas, desde que identificadas precocemente, logo no início do aparecimento, para que a gente possa realizar o tratamento, seja cirúrgico ou outras formas que existem, né, e eventualmente até algum tipo de tratamento complementar, como quimio e radioterapia. Muito bem, a gente vive num país tropical, né? Eu sempre, praticamente todas as vezes, eu falo alguma coisa do sol, alguma coisa de exposição solar. E os cânceres de pele, uma grande parte deles, é extremamente dependente da radiação solar, né? Da exposição solar que a gente sofre durante a vida, né? A quantidade e o tipo de exposição solar que acometem a nossa pele durante a vida, né? E eu falo durante a vida porque de fato é durante toda a vida. Alguns tumores de pele, como o melanoma, por exemplo, que é o câncer de pele mais agressivo, que a gente tem sempre mais cuidado, né? Ele vai se desenvolver a partir do resultado do acúmulo de sol, o acúmulo das lesões celulares pela exposição prolongada desde a infância ao sol, ao excesso de sol, sem proteção adequada, sem uso de protetor, né? Naqueles períodos em que a gente sempre recomenda que evite o sol, principalmente de 10 da manhã às 4 da tarde. Essa exposição prolongada, considerando exposição cumulativa, né, desde a infância, ela vai ser responsável por alterações sequenciais no DNA das células e então vai acabar desencadeando pode acabar desencadeando algum tipo de tumor de pele, especificamente o melanoma, que é o primeiro que a gente mencionou aqui, que é o tipo de câncer de pele mais grave, né? O melanoma tem uma propensão muito grande a metástase. O que é isso? A emitir, liberar células que vão cair na corrente sanguínea e vão se implantar em outras regiões do corpo. E isso torna o tratamento do câncer, de qualquer câncer, né, em geral, inclusive do melanoma, muito mais difícil, muito mais complicado e com um índice de sucesso muito menor. Então, o melanoma é um tumor extremamente agressivo em muitos casos. Existem diferentes tipos de melanoma, claro, alguns com uma agressividade maior, outros com uma agressividade menor, alguns tendem a se espalhar mais localmente, a crescerem, né, o tumor original a crescer mais, outros já têm uma tendência de emitir metástases com mais precocidade, se espalhar sistemicamente, né, pelo organismo todo com mais precocidade. Esses tendem a ter um tratamento mais difícil, né? É um tumor que cresce rápido, que se desenvolve rápido e que pode, como a gente está dizendo, se espalhar para diversos tecidos, como o cérebro, baço, fígado, ossos e várias outras regiões do corpo. Então, como que a gente suspeita de um melanoma inicialmente, né? Primeiro, a maioria dos melanomas, a maioria das lesões
neoplásicas não vêm de pintas que a gente já tem. Isso pode acontecer, e isso acontece, por isso que é muito importante a gente monitorar as pintas que a gente tem, né? As pintinhas que nascem com a gente, as que aparecem ao longo da vida. Mas a maior parte dos melanomas vai surgir de novo, que a gente fala, né? De uma lesão nova, de uma pinta nova que aparece e que apresenta as características que a gente chama de ABCDE do melanoma, né? ABCDE do melanoma. A de assimetria, né? A lesão é assimétrica, diferente de uma pinta redondinha, bonitinha, que a gente já está acostumado, já conhece, né? B de bordas irregulares, ao invés de ter a borda certinha, redondinha, a borda é irregular, ondulada ou espiculada, né? C de mudança de cor. A cor do melanoma, a cor da lesão, que é um melanoma ou que está tendendo a virar um melanoma, é heterogênea, é diferente, não é igual aquela pinta marronzinha que a gente já conhece, que tem várias, a grande maioria das pessoas tem várias distribuídas pelo corpo. É uma pinta mais estranha, uma pinta diferente, que às vezes tem 2, 3 cores ou que está mudando de cor. Então, esse é o C. O D é o diâmetro, o tamanho da lesão. Lesões maiores que 6 milímetros, né, ou 0,6 centímetros, são mais suspeitas. E a gente deve analisar com mais cuidado, deve procurar o médico, o dermatologista ou o cirurgião plástico para avaliar as características dessa lesão, né? E o E de evolução, quer dizer, uma lesão que vai mudando ao longo do tempo. A maior parte das pintas que a gente tem, a gente nasceu com elas e elas ficam estáveis durante a vida toda, né? Mas se uma delas ou uma lesão que aparecer depois tem uma mudança de comportamento, variação de tamanho, variação de cor, variação de textura, né? Crescimento ou algum sintoma, dor, prurido, ardência, qualquer coisa assim, também um sinal, né? Um sinal de evolução, que é a letra E, da lesão, possivelmente para uma lesão neoplásica, uma lesão maligna, que é, nesse caso que a gente está falando, um melanoma, um tumor mais agressivo, mais grave, que a gente tem sempre que estar atento. Então, só para recapitular, o ABCDE do melanoma: A de assimetria, B de bordas irregulares, C de colorações heterogêneas, D de diâmetro maior que 6 milímetros e E de evolução, uma lesão que evolui, que vai mudando de características ao longo do tempo. Então, qualquer pinta, qualquer lesão de pele que apareça, que apresente essas características, é sempre importante a gente procurar a avaliação do cirurgião plástico ou do dermatologista, né, para evitar que isso se torne um câncer de pele mais avançado, certo? Muito bem. Além do melanoma, existem vários tipos de câncer de pele. A gente vai falar dos 3, eu vou falar dos 3 mais frequentes, né? Além do melanoma, em segundo lugar, digamos assim, em termos de agressividade, são os carcinomas, o carcinoma espinocelular, né? Que é um tumor também relacionado com exposição ao sol, exposição crônica ao sol, que vai desenvolver que vai se desenvolver na pele e que tem uma capacidade relativamente, na verdade bem menor, mas ainda relativamente considerável, de produzir metástases, né? Que são as lesões à distância. O carcinoma espinocelular é um tumor também relativamente agressivo, emite muito menos metástases do que o melanoma, mas ainda tem o risco de fazer, né, de emitir metástases, de produzir metástases, e é um tumor agressivo localmente. Ele cresce rápido e invade os tecidos ao redor dele. Geralmente, o carcinoma espinocelular aparece em áreas cobertas, que a gente fala, né? Digo geralmente, mas porque dos tumores de pele, os que mais aparecem em áreas descobertas são o melanoma e o carcinoma espinocelular, que são áreas que às vezes a gente nem imagina, né? Porque não recebem o sol diretamente no dia a dia, mas eles podem aparecer no dorso, nas pernas, nos membros, né? Nos braços, no tórax. São lesões geralmente crostosas, que produzem muita queratina, crescem para fora da pele, enquanto crescem para dentro também, e que devem ser tratadas e retiradas com cirurgia o mais rápido possível.
lesões também. Outros lugares que apresentam muito carcinoma espinocelular são o nariz, as orelhas, né, os lábios. Essas regiões tendem a apresentar vários tipos de tumores de pele, inclusive o carcinoma espinocelular. E o tratamento, da mesma forma, é identificar ele precocemente, fazer a retirada cirúrgica com margens livres e, em alguns casos raros, pode haver necessidade de um tratamento adjuvante de radioterapia, mas na grande maioria dos casos o carcinoma espinocelular ele está presente só localmente, né? Só na região onde ele apareceu, e a retirada completa dessa lesão com margem de segurança é suficiente para o tratamento definitivo, né? Já o terceiro tipo de tumor, não em frequência, né? Na verdade ele é o mais frequente, é o carcinoma basocelular, famoso CBC, como a gente costuma se referir, porque ele é extremamente frequente, né? Geralmente é uma lesão avermelhada, arredondada, perolada, com pequenos vasinhos em volta, e que esse sim aparece especificamente nas áreas expostas ao sol, né? Nas áreas diretamente expostas ao sol. Então, os vasos celulares são extremamente frequentes no rosto, nas mãos, nos membros superiores, no dorso, regiões que ficam muito mais expostas mesmo, né? A Ana Carolina está dizendo que eu explico bem, muito obrigado. A gente tenta organizar um pouquinho, né, para tocar nos pontos mais importantes. Então, o vaso celular muito raramente dá metástase, muito raramente mesmo. O grande problema do vaso celular é que ele cresce muito no local, e como ele acomete regiões que são fotoexpostas, né, ou seja, recebem o sol diretamente, ele pode gerar, dependendo do grau de evolução, ele pode levar a uma mutilação muito grande, né, principalmente na região do rosto. A face, o nariz, as bochechas, o lábio, as orelhas, a fronte, né, a testa, quem tem menos cabelo, quem tem um cabelo mais ralo, o couro cabeludo. Esses tumores aparecem com muita frequência nessas regiões, e eles têm a propriedade de crescer muito rápido também, né, de invadir os tecidos periféricos, de invadir a região em volta de onde eles apareceram, e dependendo da extensão que isso acontecer, a gente precisa retirar uma grande quantidade de pele, uma extensão maior de tecido, e isso pode dificultar uma reconstrução ou exigir uma reconstrução mais complexa, mais elaborada, que deixe maiores cicatrizes, ou até mesmo, em alguns casos, deixar alguma sequela estética, alguma sequela morfológica, né, de forma do rosto, ou até mesmo funcional, dependendo se for uma lesão de asa do nariz, uma lesão de ponta nasal, pode ser um pouco mais difícil de reconstruir isso, né, além de deixar cicatrizes, de deixar uma reconstrução que não é exatamente idêntica ao natural, ao original, né? Pode até eventualmente trazer algum prejuízo respiratório ou algum prejuízo funcional, além da questão estética. Então, como eu já falei, né, como eu disse, o carcinoma basocelular geralmente é aquela lesão perolada, arredondada, vermelha, um pouco mais alta, né, circundada de pequenos vasos sanguíneos, que vai crescendo aos pouquinhos. Muitas vezes pode sangrar ao trauma, né, ou coçar, uma coçada, aquilo sangra, aquela lesãozinha que não melhora, não resolve, já tem 15 dias, um mês, 2 meses, ela não resolveu, continua aquela lesãozinha ali, avermelhada, crescendo, e que não cicatriza, dá uma casquinha, solta, não cicatriza. Essa lesão é mais do que justificável que ela seja avaliada pelo dermatologista, pelo cirurgião plástico, para que a gente faça a retirada. Da mesma forma que o carcinoma espinocelular, o tratamento do carcinoma basocelular, na imensa maioria das vezes, é retirada completa com margens cirúrgicas de segurança. Então, quanto menor tiver essa lesão, por serem regiões mais expostas, como o rosto, principalmente, né, e os membros superiores, o dorso, quanto menor essa lesão, melhor, né, porque menos a gente vai ter que tirar, menor vai ser a cicatriz e menor vai ser o risco de alguma sequela estética ou funcional, né? Às vezes a gente tira tumores de 3, 4, 5 centímetros
que são difíceis de reconstruir, né? Que exigem uma reconstrução mais complexa, deixam cicatrizes maiores, e eventualmente até um resultado estético não tão agradável por causa da extensão. Então a grande questão nos tumores de pele é mesmo o diagnóstico precoce, na maioria dos tumores, né? Na maioria dos cânceres, mas inclusive no câncer de pele, é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Então, ficar atento a essas características que a gente falou aqui, em relação ao melanoma, as pintas que aparecem de novo, ABCDE, assimetria, bordas irregulares, coloração heterogênea, diâmetro maior que 6 milímetros e evolução, pinta que muda de característica, que dá sintomas, que vai mudando ao longo do tempo. Né? Em relação ao carcinoma espinocelular, principalmente aquela lesão mais crostosa, que produz queratina, que produz uma casca, que sangra com frequência, né? Principalmente em tronco, membros, orelha, lábio e nariz. Às vezes é uma lesão ulcerada, né? Tem uma cavidade no meio, e não resolve com 15, 20 dias, um mês, a lesão persiste. É um sinal de que aquilo ali pode ser um carcinoma espinocelular, ou às vezes ela cresce como se fosse um pequeno chifre, né? Realmente um acúmulo de queratina que faz uma forma de um pequeno chifre, principalmente nos membros e nas orelhas. Essa lesão tem muitas características de ser um carcinoma espinocelular. E por último, o basocelular, que é, em geral, essa lesão arredondada, né, ou às vezes um pouco irregular, avermelhada, alta, com vasos sanguíneos periféricos, e que também não resolve com o passar do tempo. Aparece na maioria das vezes no rosto, nos braços, né, às vezes no pescoço, no dorso, e que não resolve com o passar dos dias também, com 20, 30 dias, 45, 60 dias, a lesão persiste, sangra um pouquinho, quando cutuca ou quando tem algum atrito, e não melhora, não resolve ao longo do tempo. Então esses são os 3 tipos de cânceres mais frequentes, câncer de pele mais frequentes. Existem outros, toda lesão suspeita, toda lesão que tem um comportamento diferente, que aparece, que não se resolve, que apresenta sangramento, crescimento, sintomas, tudo isso podem ser outros tipos de lesões de pele também, de tumores de pele também, que a gente precisa fazer retirada. São mais raros, mas da mesma forma, toda lesão que aparecer na pele, que for nova, que for suspeita e tiver um comportamento atípico, deve sempre ser avaliado por um dermatologista ou pelo cirurgião plástico, para que a gente possa fazer a identificação, o diagnóstico mais precoce possível dessas lesões, desse câncer de pele, e fazer o tratamento, que na grande maioria das vezes é retirada cirúrgica mesmo. A Fabiola está perguntando, pinta que cresce, aumenta de tamanho, é normal? Pode ser normal ou não, né? A pinta que cresce, às vezes ela é uma pinta nova que apareceu, a gente ganha pintas ao longo da vida mesmo. Mas se ela crescer de forma importante, apresentar outros sintomas, outras características, como a gente falou, de assimetrias, bordas irregulares, cores diferentes, o diâmetro, né, como é exatamente a pergunta dela, né, o crescimento e a evolução, que também é o crescimento. Se ela apresentar alguma dessas características, é interessante que ela seja avaliada. A Toninha está perguntando, dá em forma perolada e coça muito? Muitas vezes sim, né? A lesão perolada é característica mesmo do basocelular e às vezes dá sintoma de coçar mesmo. O prurido, né, que muitas pessoas se referem, e isso acaba resultando em sangramentos recorrentes, né? Aquilo coça, a gente acaba coçando mesmo às vezes sem perceber, e dá um pequeno sangramento. Pode ser, se você tiver com alguma coisa assim, você me mostra da próxima vez, para a gente avaliar, se for preciso a gente tira. Certo? Bom, esses são os tipos de câncer de pele mais importantes, porque são os mais frequentes, né? O dezembro laranja, o mês de conscientização do câncer de pele, dos cuidados com a pele, então achei bem importante a gente falar um pouquinho aqui, só algumas características principais de cada um dos tipos de câncer de pele mais frequentes. Como eu disse, existem vários outros tipos de lesões, existem alguns comportamentos atípicos mesmo dessas lesões, então
uma mancha esquisita, uma pinta estranha, uma alteração de pele nova que apareceu, que está te incomodando, que está dando sintoma, que está chamando a sua atenção, sempre vale a pena consultar um dermatologista, um cirurgião plástico, para que a gente avalie, veja as características e faça o diagnóstico mais precoce, mais preciso, e o tratamento, que na maior parte das vezes é retirar as lesões com margem cirúrgica, né? Lembrar que o câncer de pele, na grande maioria das vezes, é totalmente curável, não traz nenhuma sequela, nenhuma complicação. O melanoma, em alguns casos, pode ser mais grave, por isso ele deve ser também... deve receber uma atenção bem maior, as margens de segurança são maiores, o tratamento adjuvante com quimio, radioterapia é mais frequente, então qualquer suspeita em relação à pinta, a gente deve consultar um médico mesmo, um dermatologista, um cirurgião plástico, para não deixar isso ir para frente, porque quanto mais tempo esperar, quanto maior a lesão, maior o risco, quanto mais tempo de desenvolvimento, maior o risco de complicações locais e mesmo complicações à distância, né? Mas a grande maioria dos tumores de pele, os mais frequentes, basocelular, espinocelular, são perfeitamente curáveis em 99,9% dos pacientes, desde que a gente identifique precocemente e faça o tratamento. A Luana está aqui, muito obrigado. Algumas pessoas me deram parabéns no começo pelo dia do cirurgião plástico, muito obrigado para todas. Carol, a Camila, Lucimar, muito obrigado. Toninha também. Muito bem, pessoal. Rosar. Muito bem. Acho que é isso, né? Sobre os tumores de pele. Ficar sempre atento, lembrar, usar muito protetor solar, usar sempre, todos os dias, no dia a dia. Evitar a exposição solar excessiva, né? Evitar exposição solar, preferência, evitar entre as 9 da manhã e as 4 da tarde. Tomar sol com moderação, usar protetor solar, mais uma vez, e cuidar da pele, né? Hidratar bem, tomar os cuidados necessários e qualquer dúvida, qualquer situação, procurar um cirurgião plástico, um dermatologista, para a gente fazer o diagnóstico mais precoce e o tratamento, que na grande maioria das vezes resolve, né, os tumores de pele mais frequentes. Muito obrigado, Regina, mais uma vez. Sejam bem-vindos todos. E semana que vem a gente vai falar de um tema que está bem na moda aí. Eu espero vocês. Um abraço.